Laura, querida, que bom que você está aqui. Bom, a Patrícia fala com a gente lá de Ouro Preto. E a Laura, você está onde hoje? Está na sua casa? Hoje eu estou em Belo Horizonte, porque vai ter o Festival do MST, aí eu não estou em Neves hoje. Tá bom. Então, e ela vai ter que sair daqui a pouquinho para exatamente para esse festival do MST. A Laura tem uma ação cotidiana com o MST lá em Minas Gerais. A Laura é uma das youtubers que esteve na entrevista com o Lula, né, agora dessa semana, no começo da semana. Ela, por sinal, gente, foi a última pergunta foi a dela. Ela encerrou a entrevista. Então, foi legal, né, Laura? E ela tem um canal no YouTube, é simples, ó. Quer achar o canal da Laura no YouTube? A Patrícia já falou do canal. É só escrever assim, chega no YouTube e escreve Laura Sabino. Pronto, vai achar o canal dela. Quantos inscritos já, Laura? No Instagram bateu 121 mil, agora há pouco. Aqui no YouTube, acho que está em 112, 113, né? Já está chegando em 113 mil. E no Twitter, a gente está com quase 130. Nossa Senhora. É 135 mil. É muito forte. Laura, conta para todo mundo. Em primeiro lugar, agradecer o convite, Mauro. Você sabe que você é um dos meus pais no YouTube. Patrícia, você, assim, a Patrícia eu espero que seja minha orientadora, inclusive. Mas só para contar, porque tem poucas pessoas que sabem disso. Eu já falei sobre isso no meu canal, mas eu vou falar de novo, assim. Eu conheci o Mauro num momento muito difícil da minha vida, assim, um dos mais difíceis que eu passei na internet. E o Mauro era uma pessoa que me jogava para cima. Eu falava, não, você vai continuar assim com o seu canal. Você vai sim produzir vídeo, queremos. Então, é uma das pessoas na internet que eu mais admiro e que eu mais quero ser, assim. Eu quero ser Mauro na vida das pessoas, sabe? Assim, porque é uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa. E, enfim, tô feliz de estar aqui pelo convite, assim. Eu sou teu fã, viu, querida? Muito fã. Muito bom você estar aqui. Todo mundo tem, Laura, agora? Mauro? Que idade você tem agora? Agora estamos aí, né? Quase com 24. Já estamos com 23 anos. Tem um Brasil acontecendo. Tem um Brasil jovem acontecendo. Essa semana teve o Zé Júnior aqui, 24 anos. Agora a Laura, 23. Quem acha que a juventude brasileira é alienada não entendeu nada do que está acontecendo na juventude brasileira. Laura, você curtiu a entrevista com o Lula? Foi legal? Foi muito incrível a entrevista com o Lula, assim. Ele foi muito querido, ele respondeu todas as perguntas que a gente fez nos bastidores e também na parte da entrevista, né? Eu fui a última, aí eu falei assim com o Crispiniano, né? Porque o Crispiniano tinha brincado assim comigo. Porque eu iria ser a quarta... é o assessor de imprensa do Lula, tá? Isso. Eu ia ser a quarta a ser entrevistada, né? Mas aí eu e o Luigi, a gente estava muito nervoso e a gente pediu assim para trocar de lugar com um companheiro, e aí eu passei a ser a última e o Luigi o penúltimo. Pra gente ficar perto um do outro e tal, para se apoiar, que é um amigo meu que também produz vídeo para uma galera muito parecida com o que eu produzo, enfim. E aí o Crispiniano passou e falou comigo, Laura, você vai ser a última, né? Etarismo. Aí eu falei, cara, eu vou fazer 3 perguntas e vou falar com ele isso, assim. Que se eu for cortada, é etarismo. E aí eu fiz as 3 perguntas, né? Assim, que para mim seria bem interessante, que é essa questão da juventude estar desacreditada na política institucional. A segunda foi sobre violência urbana, né? Que foi, inclusive, depois o Lula até veio conversar comigo em off sobre essa pergunta. E a terceira foram sobre as reformas. Então, eu acho que eu consegui fazer as perguntas que eu queria ali. Legal. A Laura, eu vou dizer para vocês, ela fez referência aqui ao começo da nossa relação, é uma das pessoas mais perseguidas na internet pela extrema-direita e pelo bolsonarismo. É impressionante o que a Laura sofre, a campanha que é feita contra ela. É importante dizer assim, a Laura é uma menina pobre da periferia de Neves, em Minas Gerais, né? Fez escola pública, enfim. A Laura, apesar de ser ruiva e branquinha, não tem nada a ver com a elite brasileira, né? É uma pessoa que vem, né, do universo da pobreza do país. E se colocou como uma jovem de esquerda e lançou seu canal e aparece. Agora, o que ela sofre de perseguição, de campanhas, até já arrumamos advogada para ela, porque o que se faz contra ela é, de fato, criminoso. E depois da entrevista do Lula, de novo, o impressionante, vou botar aqui na tela,
ela divulgou essa foto dela com o Lula, e os bolsonaristas fizeram, tá vendo ali embaixo borrado? Porque essa é uma coisa importante, né? Sempre colocar borrado, nunca veicular as agressões, as mentiras, tal como elas foram feitas, né? Sempre descaracterizar. Disseram que era o Lula com a Suzane. Né? É um negócio chocante, e viralizou, e mais um episódio de perseguição a você, né, Laura? Impressionante. E assim, foi assustador, porque eu ando muito feliz, né, Mauro? Assim, e eu estava muito feliz com a questão de São Paulo, foi uma viagem muito positiva, a entrevista em si estava tendo uma repercussão muito boa. Esse vídeo do meu pai viralizou, eu tenho que te mandar, inclusive, que a Patrícia citou, né? Eu estou super feliz, assim, e eu comecei a receber muitas mensagens, assim, eu tive que trocar o celular, inclusive por causa de um ataque, né? Porque, mais uma vez, pegaram o meu número, colocaram no site de prostituição. Aí eu fiquei um tempão sem conseguir usar meu número antigo, então perdi vários contatos, várias coisas. E aí, de novo, eu comecei a receber muita mensagem. E aí a assessoria do Lula me mandou o print. E aí eu entendi o porquê de tanta mensagem, né? Porque, mais uma vez, uma fake news usando o meu nome, dessa vez para atacar o presidente Lula. E aí começa tudo de novo, minha família fica desesperada, com medo de eu apanhar na rua, né? Por, sei lá, pensarem que eu sou a Suzane von Richthofen, porque circulou duas, né? Uma que era uma foto minha, aí falando, com a Suzane von Richthofen, eu sei lá, esperando que as pessoas não soubessem reconhecer. E a outra, que foi a que teve mais repercussão no WhatsApp, pelo que eu entendi, é aquele que colocaram o rosto da Suzane por cima do meu. E aí viralizou de novo, né? Compartilharam em vários grupos, com um texto muito, muito tosco, né? Assim, muito, muito horrível. E essa questão de perseguição na internet é uma coisa que eu aprendi a lidar. É triste falar isso, mas a minha trajetória nas redes é de tempos em tempos sofrer algum ataque e alguma coisa desse tipo, né? O meu canal, ele nasceu com um ataque. Foi o pessoal do Olavo de Carvalho, eles postaram uma foto minha, eu tinha postado uma foto minha com um bonezinho cubano, falando sobre uma ocupação do MST e tal. E aí pegaram essa foto e foi um tanto de homem me chamar de gostosa, de vagabunda, enfim, de um tanto de palavras que eu acho que eu nem posso falar aqui. Só que no meio dessas pessoas tinha aparecido gente que estava fazendo umas coisas que eu acho que poderia servir como uma provocação para a gente fazer um debate mais sério. E aí eu chamei um amigo meu cubano e a gente gravou o primeiro vídeo, né? E aí o primeiro vídeo do canal já teve 10 mil visualizações. Legal. Então, tipo assim, a minha trajetória nas redes é meio que tentar fazer do limão umas limonadas, assim. Né? Teve o episódio mais triste de todos, que foi a época, foi quando eu conheci o Mauro, inclusive, na época que soltaram um vídeo pornográfico, subiram em vários sites e circulou principalmente no WhatsApp, de uma ruiva, um vídeo pornográfico, e aí colocaram o meu nome, colocaram Laura Sabino, sei lá o que, de esquerda. Mano, assim, foi horrível, e foi uma coisa que me deixou com bastante problema, bastante sequela. E agora esse caso aí da Suzane, né? E aí a esquerda precisa se preparar para lidar com fake news. Né? Foi aberta uma porta que não se fecha mais, assim. Patrícia, Mauro sabem disso, assim. Eu acho que a tendência é só piorar, e mais do que isso, a tendência é que cada vez se torne mais qualificada, mais bem feita, né? Agora usando, igual, por exemplo, essa agora tinha uma montagem que, por mais tosca que fosse, muitas pessoas acreditaram. Então, a esquerda precisa de pensar não só em como responder. Eu fiz um vídeo que eu cheguei à conclusão que agora toda fake news que vão fazer sobre mim, eu vou fazer um vídeo respondendo, porque eu acho que é importante ter a minha versão também, né? Eu não aguento mais só levar ataque, mas a gente precisa pensar em como que a gente vai construir métodos para que as pessoas identifiquem logo de cara que se trata de uma fake news. Perfeito. Patrícia, vamos mudar um pouquinho a nossa agenda. Você é professora, você tem... A Patrícia é uma das pessoas que mais incorpora essa ideia de ser professora. É muito legal isso nas nossas conversas. E você é uma das principais líderes feministas do país também. Né? Eu queria ter um olhar para isso que acontece com a Laura. Né? Gente, a Laura me mandou... Isso. Eu tô acompanhando mais de perto o caso da Laura, porque a Laura me mandou, eu estou inclusive escrevendo um artigo sobre
essas lideranças feministas, né, mais jovens, porque, né, para desconstruir a ideia de uma alienação, desconstruir uma ideia de que elas não estão engajadas de alguma maneira, né, na retomada da normalidade democrática no país e tal, e aí tenho acompanhado, né, e ao mesmo tempo estou dando uma disciplina aqui na UFOP sobre negacionismo e os usos da história. Então, nessa disciplina, você tem, então, a diferenciação entre fake news e negacionismo, porque as pessoas também acham que essa é a mesma coisa, né, quando não é. A fake news, ela é algo como a Laura está sofrendo. Então, assim, você tem uma mentira deslavada, você tem, por exemplo, a madeira de piroca, né, e quais são os mecanismos muito sutis de subjetivação, que a gente chama, que vão fazer com que as pessoas acreditem nisso. E não é só a pessoa que não conhece as coisas, né, porque tem muita gente que acredita. Quando você vai ver o destino final de uma fake news, que se pensam relativamente esclarecidas também. E aí é importante a gente pensar, como a Laura disse, para a gente poder combater a fake news, pensar quais são os mecanismos que ela mobiliza no ser humano. Então, você tem tudo aquilo, né, que está no guarda-chuva do que o atual presidente chama de politicamente incorreto, sendo mobilizado. Então, você tem signos de piada, você tem signo de machismo, você tem signo de misoginia, você tem signo no sentido, né, da análise formal mesmo, da mensagem que é transmitida. E isso vai mobilizando não só campos radicalmente oposto ao que a gente está, do ponto de vista da política, mobiliza muito o campo do centro também, né? As pessoas se reconhecem nisso. Então, por exemplo, chamar a Laura, reduzir Laura a uma questão, esvaziar o campo político dela e reduzi-la, né, a uma mulher, a objetificação dela sexual, ou compará-la com a Suzana, como é que chama o sobrenome dela? Richthofen, sei lá como é que ela chama. Isso, né, que assassinou os pais, isso esvazia a política. Então, isso tem uma projeção muito grande entre esse campo, né? Olha só quem ela é, né? E aí, qual é a mensagem que fica? Não é a mensagem política, é a mensagem da subjetivação que as pessoas têm dela, percebe? Então, assim, quanto mais a gente... E como que a gente combate isso? A gente combate isso, primeiro, não compartilhando a mensagem alterada, a fake news, não dá para compartilhar, isso está provado, e depois esclarecendo publicamente. A gente tem que fazer o mesmo uso das redes, como essa direita faz, mas a nosso favor, né? Enfim, a gente não tem robôs, a gente não conta com essa tecnologia que eles contam, né? Eles compartilham numa escala absurda. Agora, a gente precisa... Laura tem mais de 100 mil, como é que chama? Seguidores nas várias redes. Se a gente for somar todas, né, são quase mais de 300 mil, né, Laura? Seguidores, quer dizer, e pedir para as pessoas compartilharem o esclarecimento. Então, é um compartilhamento em série que a gente também tem que começar a fazer. E aí as pessoas dizem assim, mas eu não gosto das redes, não sei o quê, mas eles gostam, e eles têm ocupado isso com relativa tranquilidade, né? Então, assim, você pega, por exemplo, uma moça como a Laura, qual é o poder dela de combater porque é a velocidade do compartilhamento que a gente está falando, entendeu? A gente está falando de um negócio muito complicado, e que tem já muitos estudos. Tem uma corrente, Laura e Mauro, e né, quem está aqui nos ouvindo, que chama Sociologia da Desinformação. Isso é muito sério, entendeu? Isso está no mundo inteiro. Isso você tem, né? Você tem especialistas em desinformação. E a direita e a extrema-direita, né, em alguns lugares, e a extrema-direita em todos os lugares, eles fazem uso da desinformação, entendeu? E aí, se você me permite só mais uma coisa, a diferença com o negacionismo, que é muito mais complicado também da gente combater, é que o negacionismo, eles não negam a existência do golpe de 1964. E eles não só não negam, como eles chamam de revolução, mas eles negam que os crimes cometidos pelo golpe, durante a ditadura militar, foram crimes de Estado.
Por isso que as denúncias do Fico, com as gravações, quando ele fornece para Miriam Leitão, ela é extremamente importante, significativa. Por que eles ficaram tão incomodados? Porque prova justamente no lugar onde eles fazem a negação histórica, percebe? Então, vai provar que, de fato, você tem um crime de Estado. É como o genocídio armênio, por exemplo. Você não nega, o governo, né, turco não nega as mortes, as milhões de mortes, nega que essas mortes tenham sido como política de Estado, tipo a solução final na Segunda Guerra Mundial, entendeu? Para os campos de concentração, né? O Holocausto, que a gente está chamando, né? Então, é muito sofisticado. Eles usam isso. E a gente precisa, de alguma maneira, né, se organizar, estudar, entender a diferença entre os dois fenômenos e combater isso, né? Não é possível que a gente não consiga, né? Muito legal isso que você traz, Patrícia. Eu não tinha pensado nisso, né? Porque, de fato, toda a narrativa da extrema-direita, da direita militar e de quem apoiou o golpe de 64, é de que aquele processo, né, quando a gente denuncia o processo das torturas, das prisões arbitrárias, das mortes, o que eles dizem? Não, aquilo foi uma reação à luta armada, foi uma reação, né? E aí, quando saem as gravações do Superior Tribunal Militar, e ali os ministros do Superior Tribunal Militar estão reconhecendo o processo de tortura, tortura de grávida, né? Torturas cruéis, desmonta toda essa narrativa, né, Patrícia? Desmonta completamente a narrativa, porque não tem mais como eles afirmarem que não sabiam, e não tem mais como eles afirmarem que se tratava de um revide, de as mortes elas ocorreram em razão de confronto. Então, durante muito tempo, eles usaram, inclusive, o episódio do Marighella, né, para dizer, olha, eles nos atacavam, então nós revidávamos. O que essas gravações mostram, e que a gente já sabia, né, já tem uma série de documentos que foram aí divulgados, e não por acaso você tem uma das principais políticas da extrema-direita é o apagamento dos documentos, é bom que se diga, o silêncio de 100 anos, né? A retirada de algumas variáveis, o esvaziamento de verba de institutos de pesquisa. Então, e não é pesquisa, eu estou falando pesquisa científica, isso a gente já sabe, mas eu estou falando do pesquisa IBGE, eu estou falando do Plano Nacional de Amostragem Domiciliar. Então, você tira, por exemplo, a variável raça, né, como eles fizeram na ditadura militar, e aí você esconde, você vai maquiar o número de genocídio da população negra, percebe? Então, assim, eles fazem isso com muita, e há muito tempo, né, a gente não pode também alegar desconhecimento do que é feito. O que a gente precisa fazer de alguma maneira, a gente precisa se organizar e lidar e combater e denunciar isso o quanto antes, né? Então, e só para fechar o que você falou, agora não tem mais como dizer que não houve uma política de Estado de matança e de tortura, né, nos porões do DOI-CODE, nos porões, né, de várias prisões do Brasil, entendeu? Hoje estourou tudo aqui. Comecei um pouquinho atrasado com o Marcos Coimbra, e aí fui atrasando, mas eu sou um atrasador. A gente dizia nas redações no passado, quando existia jornal impresso, já não tem mais, que o jornalista que atrasava era o velho atrasador de jornal, que demorava para entregar as matérias, tudo. Eu sempre fui conhecido como um atrasador de jornal, agora sou um atrasador do Fórum Café. Mas, enfim, tivemos alguns problemas técnicos, né? Marcos caiu, Patrícia caiu, mas todo mundo caiu e subiu de novo, voltou, isso que importa. Então, a nossa agenda com a Patrícia de hoje, nós vamos deixar para o próximo encontro. Para a próxima, tranquilo. Sempre. Mas eu não quero encerrar sem... Primeiro que a Laura fez assim, né? Mauro, já indicou o que quer falar. Então, fale o que você queria falar, Laura, mas fale também um pouco para nós sobre a perspectiva da mobilização dos youtubers, a partir até desse encontro, na campanha de Lula. Opa, caiu a Patrícia. Fala. Então, aqui eu vou emendar o que eu queria falar nessa sua pergunta. Bom, primeira coisa é que o que a Patrícia falou sobre essa questão de cultura de compartilhamento dentro da esquerda é muito necessária, Mauro. A gente precisa construir isso, né? Por receber tanta fake news e tanto ódio,
eu passei a estudar um pouco sobre fake news, e eu tenho estudado bastante sobre a questão do método do Jeff Bezos, né, e dessa galera. E aí é extremamente bem pensado. A gente pega uma montagem como as que eu sofro, por exemplo, e pensa assim: como que alguém acredita que essa moça desse vídeo é a Laura Sabino, sendo que a Laura não tem tatuagem, essa moça é toda tatuada, é claramente mais velho? Ou pega essa montagem tosca da Suzane e acredita, como que alguém pode acreditar nisso? Ou na mamadeira. Só que isso não é distribuído para uma pessoa como Patrícia, como eu e como você. Eu estou falando do ponto de vista ideológico, né? É extremamente bem direcionado, né? A gente tem estudos sérios, a gente não está falando de teoria da conspiração aqui, né? A gente sabe que em Cambridge existe um estudo que mostra que, inclusive, ele foi a julgamento, o dono do YouTube, por essa questão de metadados, né? De armazenar dados de usuários e vender isso para várias empresas, inclusive de marketing, né? A gente tem várias empresas que ajudaram a eleger o Temer, o ex-presidente dos Estados Unidos, eu esqueci o nome dele, o Trump, e o Bolsonaro, por exemplo, que é um método muito parecido. Então, as mensagens, elas são direcionadas a um público específico, de maneira que eles sabem que aquela galera está propensa a acreditar nesse tipo de informação e compartilhar, e aí eles atuam muito com pânico moral. Então, a notícia, por exemplo, de que vão fechar a igreja, não é mandado para o mesmo cara que é mandado, por exemplo, esse vídeo meu, né, esse suposto vídeo meu, né, esse vídeo falso pornográfico. É enviado para uma galera de igreja, bem linchado, que não tem esse tipo de detalhamento de informação. Agora, para um público mais velho, que segue canais de direita, que já tem uma pegada mais tosca, é enviado esse conteúdo sobre mim, por exemplo. Então, é feito de uma maneira muito bem pensada e a esquerda precisa se preparar para isso. A Patrícia citou... A Patrícia citou o exemplo da questão da cultura de compartilhamento, e eu acredito muito nisso. É necessário a gente produzir conteúdos desmentindo a fake news, né? Gente, o tanto de coisa que a Manuela Dávila, por exemplo, já sofreu. E aí, eu vou dar um exemplo nessa postagem minha. Eu fiz explicando, né, o que estava acontecendo, coloquei minha foto e coloquei a montagem claramente rasurado, né, a cara da Suzane. E aí deu 127 mil curtidas. Aí eu fiz um vídeo desmentindo, que é um vídeo que a ideia é que rode nas redes, no WhatsApp, mesmo sabendo que a gente não tem essa capacidade de conseguir tornar viral e tal, e deu 1.549. Ou seja, a gente ainda tem uma esquerda que não compreendeu que quando a gente produz conteúdo, é necessário compartilhar, não necessariamente por causa da gente, mas sim por causa das pessoas que essa bolha precisa furar para chegar. Então, assim, a pessoa olha, vê o meu vídeo e fala assim: ah, Laura, mas eu não acreditei nisso, eu não vou poder, não tenho por que compartilhar, né? Então, e sendo que a lógica tem que ser o contrário, né? Tem que ser assim, vamos fazer com que a resposta chegue tão longe quanto as notícias falsas, né? Então, é importante a gente criar essa cultura dentro da esquerda. Em relação aos youtubers e o Lula e a importância que teve aquilo, é uma coisa assim inacreditável a importância, né? A gente sempre bateu na tecla da importância das redes sociais e das lideranças de esquerda mobilizar os influenciadores, que é essa galera que fala diretamente, assim, né? O Bolsonaro foi um grande exemplo disso, ele fazia listas para divulgar os influenciadores, e a gente na esquerda ainda está engatinhando nisso. E aquela... conversa com Lula e assim toda a movimentação das redes do Lula tem sido importantíssimos para essa sinalização, porque está mostrando o seguinte: a gente está vendo o que está acontecendo e a gente reconhece hoje as mídias sociais como um dos veículos de comunicação em massa. Isso é importante, né? Tanto eu acho que isso começou muito com a ida do Lula no Flow não, no Podpah, que foi extremamente, teve uma ótima repercussão, isso deu um gatilho imenso para esse negócio. E isso é muito interessante, assim, na conversa o Lula, né? Porque pós isso teve um almoço com o Lula. Olha que chique, eu almocei ao lado de Lula.
E aí a gente estava falando sobre isso, e ele falou isso assim, nossa, a gente conta com vocês para essa luta nas redes, né? Então, assim, já existe uma aproximação da política institucional em compreender e entender a necessidade desse diálogo com a gente que produz conteúdo para a internet, né? Então, eu acho que é um caminho muito importante, sabe, Mauro? Assim, a gente pega a história da comunicação, quando nasce... eu falando de história do lado da Patrícia, o medo, né? Assim, tipo, minha professora, eu medo de ser corrigida, mas pode me corrigir, Paty. Mas assim, quando começa, surge a rádio, eles falam que o jornal vai acabar. E aí, quando surge a televisão, falam que a rádio vai acabar. E aí, quando surgiu a internet, falam que a televisão vai acabar. Sendo que não é isso, né? O que acontece na realidade é que essas redes, elas se adaptam, não, né? As redes anteriores, elas vão se adaptando, a gente tem agora a plataforma de streaming, por exemplo, e uma vez que essas portas se abrem, que essa comunicação, ela atinge muita pessoa, ela não fecha mais. Então, a internet é uma realidade e a gente precisa de disputar esse espaço aqui. Posso só acrescentar um negócio? Marcelo Osório, aqui em casa estão todos encantados com a Laura. Quem é que não se encanta com a Laura quando a conhece? Patrícia, queria te entregar, então, para fazer o encerramento desse nosso primeiro encontro aqui e dizer que alegria da gente estar junto. Né? Que alegria da gente estar junto. Foi o pessoal do perfil, a M70, sempre vem me falando ao longo dos tempos. A Nelly Germando mandando um super sticker, sempre me falou, eu quero a Patrícia, eu gosto mais da Patrícia, e está saudando aqui o nosso reencontro no ar, Patrícia, muito legal. Você é um amigo muito querido, um irmão, você sabe disso, né? A gente tem aí tanta luta, você também já me ajudou tanto em situações tão... Assim como você ajudou, Laura, você ajuda tanta gente, né, Mauro? Você, Carol Proner, eu estava escutando, ela diz assim, você está nessa luta há tanto tempo também, né? De retomada, de construção de um caminho democrático, de construção aí, né, de informação para derrubar as fake news e derrubar os negacionistas. Você sempre dá muito espaço para o esclarecimento dessas questões, então eu acho que é muito importante. E enfim, adoro você, Gi, adoro. Você sabe disso, eu sou sua amiga, enfim, você pode contar comigo sempre. Laura é uma querida, eu faço muito gosto de orientá-la, viu, Laura? Deixo aqui publicamente falando, não que se precise, né, mas, enfim, do ponto de vista formal na universidade existe isso, então, mestrado e doutorado, a gente vai, o céu é o limite, que eu acho que é importante. Eu vou, então, encerrar, só lembrando uma coisa que a Laura falou, é muito importante isso, porque a ideia do compartilhamento é aquilo que a direita chama, né, a direita ataca isso muito bem, ela bate muito nisso, que é a tecnologia do pertencimento, né? Tecnologias de pertencimento. A pessoa, ela tem uma vida mediana, né? Normal, uma pessoa tem uma vida normal, sem grandes. E ela se sente muito importante no ato de compartilhar, né? Ela se sente parte de um determinado grupo com um líder. Né, ela se faz representada pelo líder. Você tem uma série, os estudos sobre sociologia da desinformação e mesmo fake news e negacionismo tem destacado muito a importância, né, dessas tecnologias de pertencimento. Eu acho que está na hora da gente despertar para isso mesmo. Né? Acho que Laura sabe, Laura mais do que ninguém tem todo, né, a condição, e todos os youtubers que estavam lá, né, com o Lula, achei muito bonito ele, sem contar que ele estava chiquérrimo, né, com aquela roupa, aquele terno preto, né, Laura? Que elegância, misericórdia. E ele é cheiroso, muito... Patrícia. Imagino, eu faço ideia. Fofocas inúteis. Ele é o quê? Pera lá, não entendi quem que ele é. Ele é o quê? Ele é cheiroso. Cheiroso. Ô, Laurinha, ele vem para cá dia 9, você sabe disso, né, Mauro? Ele vem lançar, tá em uma negociação para vir lançar a candidatura do Reginaldo ao Senado Federal, a gente vai se encontrar lá, né, Laura? A gente vai se encontrar lá. Opa, com certeza. E é isso, então, agradecer de novo, né, e agradecer imensamente o espaço sobre fake news e negacionismo, porque Mauro e Laura também, e todos e todas que estão aqui, né, nos acompanhando, e essa eleição vai ser MMA,
entendeu? Vai ser guerra de fake news, guerra de negacionismo, tanto é que eu estou na coordenação de um observatório do negacionismo, as alunas e os alunos desse semestre já estão mapeando os negacionismos e as fake news, então a gente vai ampliar isso, e eu espero que numa próxima oportunidade eu possa esclarecer e contar quais serão as ações do observatório do negacionismo, que envolve pesquisadores de dentro e fora do país. Está todo mundo muito preocupado com essas eleições, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, e sobretudo em razão do avanço da extrema-direita na França, porque embora ela tenha perdido, e o Macron tenha, né, sido eleito, ninguém aqui, né, torce muito pelo Macron, mas, enfim, de fato, derrotar a extrema-direita é importante, mas a extrema-direita, ela tem ganhado muito espaço na sociedade. Então, a gente precisa, eu acho que é importante a gente analisar as razões pelas quais isso tem ocorrido, né, e como a gente pode lidar com isso. Então, um beijo para cada um. Tem agenda para o próximo encontro com Patrícia. Laura, quero você aqui mais vezes também, viu, querida? Agradecer a Fórum pelo espaço, agradecer Patrícia, agradecer Mauro, e de novo reafirmar assim, que Mauro, obrigada, num dos momentos mais difíceis, você segurou minha mão, e isso foi muito lindo, e um dos motivos de eu estar até aqui hoje na internet, travando essas lutas, essas batalhas. Na época que saiu essa fake news, eu estava num momento muito delicado, familiar e de saúde também, eu estava sem dinheiro de pagar os remédios do meu tratamento, né? E assim, o Mauro foi uma das pessoas que falou comigo, não, você veio da periferia, a gente precisa de uma voz como a sua, você é jovem, você é mulher, e eu tô aqui, sabe? Segurou mesmo minha mão, e por isso eu sou muito grata para você, para sempre, viu? Assim, eu sou grato. Agradecer, eu tô feliz de vir aqui nesse quadro. Eu sou grato pela tua presença. Na Fórum eu ainda não tinha vindo. Vai vir sempre agora, você é muito potente, Laura. Se inscrevam no meu canal, pessoal. É canal Laura Sabino. É isso aí, só escrever Laura Sabino. Patrícia, um beijão, querida. Que bom a gente se reencontrar no ar. Muito também está aqui de volta. Um beijo para o Renato, já disse, né? Para a Adri e para todo mundo que está aqui. Beijo, beijo. Não. Boa semana. Querida, sextou. Até segunda-feira. Tchau. Sextou. Até segunda.